vídeo de hoje é para aquecer os corações. Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza Aí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Eu sou a Gabriela Ferraz e toda semana eu tô aqui te dando uma dica de Illustrator, ilustração vetorial e outros assuntos do mundo do design e da ilustração. Tá chegando por aqui agora? Então já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você ser avisado toda semana quando a gente postar um vídeo novo. O vídeo de hoje é em clima de paixão, vocês estão vendo aqui nosso cenário, está todo ambientado, afinal de contas hoje é dia dos namorados. E tem coisa mais romântica e perigosa do que você fazer uma tatuagem em homenagem à pessoa que você ama? O nosso tutorial vai te ensinar a fazer um vetor imitando uma tatuagem old school, super apaixonada. Tenho certeza que vocês vão amar o tutorial de hoje. E ó, tatuagem em vetor é uma coisa tão maravilhosa que se não der certo, você não precisa fazer aquele aqui e apagar a tatuagem que ela fez pro latino. É só você pegar o arquivo e jogar fora. Vamos lá? Pessoal, começando pelo final, essa é a arte que a gente vai desenvolver. A arte no estilo tatuagem old school. Eu vou dar uma destrinchada bem básica no que tem aqui e depois a gente vai ter um vídeo acelerado desse processo. Mas eu vou explicar um pouquinho para quem quiser saber o que está por trás disso aqui mais detalhadamente agora. Essa arte, ela foi feita a partir desse esboço aqui. Isso aqui eu nem sei se eu posso chamar de esboço, foi mais um planejamento mesmo que eu fiz para me guiar na hora de vetorizar. E eu vetorizei o trabalho usando lápis e em alguns momentos a caneta. Então eu vim aqui, selecionei o lápis, escolhi a fidelidade um pontinho aqui mais para suavizar, porque para ele poder corrigir os traços que eu não fizesse tão perfeitamente. E aí vim aqui por cima desenhando à mão livre. Lembrando que eu trabalho sempre com um tablet, com mesa digitalizadora, então isso facilita muito na hora de fazer isso daqui. Fazer com o mouse não é tão fácil. Em algumas outras partes eu trabalhei com a caneta, por exemplo, na hora de fazer o coração, que é uma forma um pouco mais geométrica, se a gente pode falar assim. E aí o trabalho, ele tem camadas de contorno. Deem uma olhada nos passarinhos, né? Então eu tenho o contorno dos pássaros e o preenchimento em camadas separadas. Tá vendo? E a pintura disso aqui, eu fiz uma pintura base usando a Blob Brush, que é a ferramenta de pincel irregular que fica aqui dentro do pincel. Então eu vim aqui por baixo desse contorno que eu tinha preparado e fui pintando com a Blob Brush para poder preencher esse contorno que eu tinha previamente feito. E aí pro detalhamento eu trabalhei muito aqui com malha de gradiente, por exemplo aqui no coração, vocês devem estar vendo conforme eu passo aqui por cima, tá vendo? Isso aqui é uma malha de gradiente, vou detalhar melhor daqui a pouquinho. Trabalhei muito com textura de noise, então esse granulado que vocês estão vendo aqui por cima é uma textura granulada do Illustrator mesmo, não levei pro Photoshop, né? Não faria sentido. E aí somando esses granulados com gradiente. Vamos falar da malha de gradiente aqui rapidinho. Olhando aqui só pro coração, decompondo isso aqui, eu tenho uma base, tá vendo? Que é uma base com uma cor, um vermelho puro. E eu tenho por cima uma forma com a malha de gradiente. Vamos vir aqui na aparência e tirar o granulado. Então, é isso daqui, tá vendo? Ó, a malha de gradiente, ela tem branco nas pontas e tem vermelho no meio. Se você não sabe como essa ferramenta funciona, o funcionamento básico dela é esse daqui, tá? Se eu tenho essa elipse aqui, por exemplo, esse quase um círculo, né? É essa ferramenta aqui, malha. Então, você vem aqui adicionando pontos e você pode pintar cada um desses pontos ou esses quadrantes aqui com cores. Então, eu pintei ela de vermelho e depois vim aqui nas bordas aplicando branco para eu poder depois aplicar o granulado e o granulado ter esse efeito aqui que vocês estão vendo. Ó, tá vendo? Falando da ferramenta granulado, eu já falei dela num outro vídeo, eu vou colocar o link aqui para vocês, mas repetindo um pouco, né, para quem não viu, enfim, ou quem não lembra, eu vou selecionar a forma que eu quero, vou vir aqui em efeito, textura, granulado. E aí vai acontecer isso daqui, ele vai aplicar esse efeito que eu posso modular aqui, a intensidade e o contraste.
O tipo de granulado que eu usei no projeto inteiro foi o granulado pontilhado. E aí por cima do coração eu coloquei essas formas aqui. Vamos tirar tudo que tem aqui em cima, fazer, né, deixar ela pelada e a gente vai colocando aqui tudo que tem. Na verdade é uma forma, tá vendo? O contorno dela é como se fosse uma gota, né? Uma forma bem orgânica. E ela tem um gradiente aplicado de amarelo para o próprio amarelo com 0% de opacidade. E ela tem um efeito de desfoque. Eu tirei aqui a visibilidade dele, mas ele tem esse efeito aqui. O desfoque a gente aplica da seguinte maneira. Você tem aqui uma forma, vem aqui em efeito, desfoque gaussiano. E aí você escolhe aqui, quanto maior o raio, mais difusa a borda vai ficar. Esse efeito ajuda a dar essa luz aqui que é tão característica de tatuagem, né? Essas partes iluminadas. Falando ainda de aliar o gradiente com o granulado, a gente tem várias partes dos passarinhos aqui onde isso foi trabalhado. Então essa asa aqui desse pássaro, ela tem algumas coisas aqui. Ela tem a própria asa, tá vendo? Com o gradiente, o mesmo esquema que eu mostrei pra vocês antes. O gradiente com o granulado aplicado. E aí aqui na aparência a gente pode ver isso, né? Tem o preenchimento de gradiente e o granulado, o efeito granulado aqui. E tem também um multiply, ela tá com multiply e uma opacidade de 90%. E aí você tem a mesma forma por baixo, aqui azul. E por fim, nas bordas a gente tem um gradiente de azul para o próprio azul, com transparência, tá vendo? A opacidade dele tá 0. E aí dá esse efeito bonito, iluminado na ponta da asa das andorinhas. Isso foi bastante usado em vários pontos do projeto. Vocês vão poder ver isso na vetorização acelerada que vai vir em seguida. Para terminar, esses detalhes aqui que estão espalhados, eu fiz com o brush, com o pincel. Eu trabalhei com um pincel com variação de pressão, então é por isso que ele tem essa modulação, né? Começa mais gordinho e termina mais fininho. Em vários pontos eu vim livremente aqui desenhando e trabalhando essas formas. E por último eu baixei do da fonte, uma fonte de tatuagem. O nome dela é Tattoo Ink e eu trabalhei esse texto em cima de um caminho. Isso foi uma coisa bem tranquila, eu vou demonstrar agora, porque isso já foi dúvida de vocês. Eu vim aqui com a caneta e fiz uma linha mais ou menos acompanhando aqui o formato dessa faixa, dessa flâmula. Selecionei a ferramenta de texto e aí basta você aproximar ela do segmento, tá vendo? A ferramenta mudou. Ela tem uma caixa e agora, na verdade, ela tem uma linha, tá vendo? Isso significa que ele vai criar um texto ajustado ao caminho. Então é só você clicar aqui em cima, que ele já automaticamente, ele estava até na memória aqui com essa fonte, então ele já coloca aqui. E aí é só você digitar a palavra que você quer. Se você selecionar essa ferramenta de seleção direta, você consegue mexer na posição do texto, tá vendo? Depois que ele estava do jeito que eu queria, eu vim aqui em objeto expandir. E aí, depois de expandido, eu preenchi ele por baixo de novo com a Blob Brush. Eu criei uma camada embaixo da camada do texto, selecionei a cor vermelha, porque era a que eu queria, né, para colocar no fundo, pincel irregular e vim aqui por baixo pintando com o pincel. Dessa maneira que vocês vão ver daqui a pouquinho, tá vendo? Preenchendo todos esses espaços. E ele ficou desse jeito aqui. Então vamos lá, vamos ver como é que isso aqui foi feito?
Gente, esse foi o processo. O que vocês acharam desse vídeo um pouco diferente, tendo uma vetorização acelerada? Me digam aqui nos comentários. Me digam se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês gostariam de ver um pouco mais de algum desses 1000 tópicos que foram explorados, né, nesse projeto, um projeto que realmente usa muito recurso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, esse foi o tutorial de hoje. Eu espero que vocês tenham amado e que vocês possam aproveitar essa dica para fazer outros temas, não só temas apaixonados. Se você gostou dessa dica, não deixe de compartilhar com seus amigos e deixa para mim aqui no comentário também falando o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!